de começar o nosso giro de informação, a gente vai repercutindo aí a nossa enquete, que daqui a pouquinho também estará disponível aí no seu WhatsApp, nos grupos de jornalismo, enfim, para que você possa participar, interagir com a gente. Enquete que está repercutindo no dia de hoje a questão aí da velocidade nas estradas. O Júlia, no setor de segurança, daqui a pouquinho vai repercutir uma operação da Polícia Rodoviária Federal, que flagrou vários motoristas acima da velocidade permitida. Pegou motoristas aí a 170 km horários no trecho duplicado da 470, pegou motoristas a mais de 130 km horários também no trecho que é simples aí da 470, né? Lembrando que nesse trecho que é duplicada, a velocidade permitida é de 100 km horários, e no trecho que não é duplicado ainda da 470 é 80 km horários. Só que, logicamente, que nesses trechos não duplicados aqui entre Indaial e Blumenau e Gaspar, aí andar a 130 km horários, eu fico imaginando qual trecho que foi possível andar a 130 km horários, né? Porque a rodovia está em obras, é um risco danado já para você andar na velocidade normal aí de 80 km horários em alguns trechos, e imagina a 130 km horários. Então, a gente está repercutindo aqui na nossa programação de hoje quais são os principais fatores, na sua visão aí, quais são as principais causas de acidentes de trânsito nas rodovias de maneira geral. Então você vai dar a sua opinião aqui. O Julian daqui a pouquinho já está disponibilizando então a enquete nos nossos grupos de jornalismo aí para você poder votar e participar nesta manhã de terça-feira, tá bom? Nós vamos começando então o nosso giro de notícias, falando em enquete, repercutindo a enquete do dia de ontem aqui na nossa programação. A gente repercutiu as manifestações que aconteceram no domingo, claro, que tomaram conta da mídia, que tomaram conta das redes sociais, os comentários, a repercussão, enfim, da manifestação que aconteceu na Avenida Paulista, que juntou aí centenas de milhares de pessoas em apoio, né, a Jair Bolsonaro, em apoio à democracia, enfim, vários temas que estavam em pauta nessa manifestação do domingo. E na sua opinião, nós pedimos ontem na nossa enquete, qual será o efeito prático dessa manifestação? Com um equilíbrio bastante grande aqui entre as alternativas que foram postas. Mas na primeira colocação, com 30,8% dos votos, as campanhas eleitorais do PL às prefeituras serão turbinadas por imagens da manifestação. Então, a maioria das pessoas que votaram, 30,8%, acharam que o PL vai se utilizar, os candidatos a prefeito, enfim, as campanhas do PL vão se utilizar dessas imagens para mobilizar mais o seu eleitor, enfim, para de alguma maneira capitalizar em cima dessa manifestação para as campanhas eleitorais às prefeituras. 24,5% das pessoas que votaram na segunda alternativa, então mais votada, não haverá qualquer efeito prático dessa manifestação. Isso, de certa forma, já está mostrado que não, né? Pela repercussão que acontece tanto no meio político, quanto na mídia, quanto de forma internacional também. Então, essa alternativa, por mais que 24,5% das pessoas tenham votado nela, efeito prático já aconteceu. Inclusive, um efeito que está dito aqui numa das alternativas, que é a terceira mais votada, 22,6%, aumentará a perseguição a Jair Bolsonaro e aos seus apoiadores com maior influência. Isso também já é um efeito prático que a Polícia Federal já dizendo que vai utilizar, não só utilizou, mas ficaram caçando, né? Eles já divulgaram que ficaram pensando, ficaram ouvindo os discursos que aconteceram. Nós não estamos em 1968, nós não estamos na época da ditadura, e estamos no ano de 2024, e a Polícia Federal ficou pensando, eles mesmos alegando isso sem problema nenhum, pensando falas
das pessoas que estiveram na manifestação e já definiram que provavelmente as falas de Jair Bolsonaro serão incluídas no inquérito que está rolando lá na Polícia Federal, e vai ter mais um arrolado no inquérito, que é o Silas Malafaia. Então já teve esse efeito prático, e quem votou nessa opção também tem razão, porque aumentará a perseguição a Jair Bolsonaro e aos seus apoiadores com maior influência. E na última colocação, mas com 22%, ou seja, como eu falei, um equilíbrio muito grande no percentual de votos, com 22%, marca a volta das manifestações pacíficas e democráticas. Porque vamos e viemos. Nós tínhamos lá, segundo a polícia militar e os órgãos oficiais lá de São Paulo, 750 mil pessoas reunidas ali na Avenida Paulista. E não teve uma lixeira quebrada, né? Enfim, não teve nenhuma notificação de qualquer ato de vandalismo, qualquer tipo de briga nessa manifestação. Ou seja, uma manifestação pacífica e democrática, como são e como eram, sempre foram as manifestações que aconteciam aqui no nosso país por parte da população ordeira, né? Fora esse 8 de janeiro ali que descambou, né, para quebradeira ali no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, enfim, ali em Brasília. As manifestações sempre foram essas que a gente viu no domingo. Ordeiras, pacíficas e com objetivo muito claro. Olha, a Prefeitura de Rodeio desmentiu rumores de contaminação da água. Diante de algumas notícias que circularam aí nas redes sociais, a Prefeitura de Rodeio decidiu esclarecer o fato acerca da água contaminada. Casan realizou testes de hora em hora na água distribuída nas casas. Foi apresentado o resultado de potabilidade no início da tarde de ontem, garantindo que a água está própria para o consumo. Portanto, as notícias que circularam nas redes sociais não são verdadeiras. A Vigilância Sanitária de Ascurra também realizou a testagem da água em 11 pontos e não foram encontradas inconformidades. Inclusive, quem esteve acompanhando os grupos da Rádio Cultura no dia de ontem, Ascurra também, né, desmentiu o fato aí de que, o relato de que a água da Casan estaria contaminada no dia de ontem mesmo. Então o prefeito Arão Josino se reuniu, né, com vigilância sanitária, representantes da Casan, para então fazer uma reunião no início da tarde de ontem, esclarecer todos os pontos, todas as dúvidas que o pessoal tinha em relação a este relato, então desmentindo o relato de que a água da Casan em Ascurra estaria contaminada. Pois é. Esse é o preço aí da questão das redes sociais, né? Das redes sociais espalham notícias muito rapidamente, nem sempre notícias, né? Boatos, enfim, se espalham rapidamente, mas é o preço de nós termos a informação na palma da mão, e nós precisamos ter a sabedoria de fazer a separação e a confirmação da informação sempre. Porque nem tudo que aparece ali na palma da nossa mão, no nosso celular, que agora a notícia ela é online, acontece alguma coisa lá no outro lado do mundo, alguém já relata, já está circulando nas redes sociais, já está circulando no WhatsApp, então a informação gira muito rapidamente, mas a gente precisa ter a sabedoria de olhar, pensar, bom, isso aqui, qual é a fonte, de onde veio? É verdade, não é? Tá vindo de outras fontes também, só veio nessa, os golpes, né? Cuidar com os golpes, mas a própria população tem a capacidade de filtrar a informação, de saber o que é certo e errado. Os órgãos oficiais também se manifestam rapidamente, e aí também as próprias redes sociais são usadas aí para corrigir distorções de informação, sem a necessidade da intervenção estatal, que mais uma vez, daqui a pouquinho a gente repercute essa informação também, mais uma vez o Moraes aí defendendo a regulação das plataformas digitais. Já existe forma também, por exemplo, se um desses municípios aí se sentir que teve algum problema mais sério, ou a própria Casan se sentir que teve seus direitos, né? A sua imagem atacada por essa informação da água aí, ela pode simplesmente abrir um processo contra quem espalhou essa informação. Tá ali o perfil de quem compartilhou, de quem gerou a informação, vai lá, abre um processo contra cobra danos morais, enfim, e pronto, tem aí a possibilidade de a gente ressarcir, inclusive, de problemas que informações podem causar aí nas redes sociais. Então,
esse afã de regular as mídias sociais, a gente sabe por quê. Porque através, por exemplo, das mídias sociais, foi organizada uma manifestação como essa de domingo, reunindo mais de 700 mil pessoas lá na Paulista, e simplesmente com organização aí pelas mídias sociais, que isso seria impensável há pouco tempo atrás, antes do advento aí das plataformas digitais. Então, talvez seja esse realmente o verdadeiro afã de regulação das redes sociais. Eu sempre falo por aqui, não é das notícias verdadeiras que você tem medo. Aliás, não é das notícias falsas que você tem medo, é das notícias verdadeiras. Ali em Santa Catarina, notícia boa por aqui, né? Principalmente para as pessoas que têm esse tipo de problema. Santa Catarina lança um programa que garante tratamento de pacientes com doença rara. Você está vendo algumas imagens aí dessa doença e o que causa nas pessoas. O governo do estado lançou nesta segunda-feira, ontem, portanto, a linha de cuidado às pessoas com epidermólise bolhosa. O programa Santa Catarina Cuidando das Borboletas estabelece atenção integral à saúde desta parcela da população, criando serviços de referência com atendimento multiprofissional para diagnóstico e tratamento de crianças e adultos. Além disso, os insumos necessários para o tratamento serão custeados pelo governo do estado até que estejam padronizados no SUS em todo o território nacional. No estado, 66 pacientes possuem diagnóstico dessa doença, com uma média de 2 nascimentos ao ano. Desses, 10 recebem o tratamento via judicial. A Secretaria de Estado de Saúde, ou a secretária de Estado de Saúde, a Carmen Zanotto, explica que com a implementação da linha de cuidado, vem a garantia do tratamento. Então, essa doença, né, epidermólise bolhosa, ela causa isso que você está vendo ali nas pessoas, bolhas, em função da pele ficar muito sensível, ela cria facilmente bolhas, feridas por todo o corpo. É incrível, assim, no rosto, deixa inclusive as situações de deformação, né, no rosto das crianças, dos adultos que sofrem dessa doença. É uma doença rara, mas que a gente vê aí, tem 66 pacientes no estado que estão em tratamento dessa doença. E o estado lançando um programa para garantir, então, o tratamento de pacientes com essa doença. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi questionado sobre o ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, né? Mas preferiu não comentar. Isso durante um evento no Palácio do Planalto sobre o programa de democratização de imóveis. Sobre o ato promovido, né, por Jair Bolsonaro, uma jornalista questionou então Lula. O petista foi questionado e integrantes dos movimentos sociais que acompanhavam a cerimônia então vaiaram a profissional da imprensa. Ministros do governo tentaram minimizar a presença de pessoas no evento, enquanto o Rui Costa, da Casa Civil, destacou a suposta confissão de crimes por parte de Bolsonaro. Lula participou de uma entrevista no Palácio do Planalto para apresentar um programa de uso social de imóveis abandonados da União, ao lado da ministra Esther Dweck. Paulo Pimenta, da SECOM, se recusou a comentar o ato, alegando não ser do governo nem de seu partido. Ele ironizou a situação, mencionando que preferiu assistir a jogos de futebol no domingo, em vez de se informar sobre o ato na Paulista. Eu duvido que não estava de olho lá torcendo para que flopasse, como é utilizado o termo aí com relação a essas manifestações. Duvido que ele estava assistindo futebol e não estava preocupado com a Paulista. Vamos acompanhar esse momento em que os grilos cantaram nessa coletiva de imprensa. Que terão uma destinação mais rápida, então já são prédios. Decreto que institui o programa de democratização. Vamos dar início. E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Passar para o ministro. Bom dia a todos. Parabenizar a ministra Excelência, ao presidente Lula, de testemunhos públicos de cada unidade regional.
Obrigado, ministro Rui. Ou seja, não teve resposta. O Grilo cantou ali, o presidente ficou ali sem saber, perdeu o rebolado no momento, talvez não esperasse essa... Deu uma risada meio falsa, uma risada sem jeito, né? Mas é a cabeça pequena dos nossos políticos, né? Que preferem ignorar o outro lado, né, ao invés de se inteirar sobre tudo que acontece no mundo político. Eles parecem aqueles cavalos com rédeas, sabe? Só enxergam o que estão à frente, só enxergam o lado deles. Política é muito mais que isso, é muito mais que só esquerda ou direita, você só enxergar o seu lado. Você tem que enxergar como um todo o nosso Brasil, as nossas opiniões, as divergências e as convergências que existem na política, mas hoje nós vemos aí políticos com uma mentalidade pequena demais para assumir um país tão grande. E o Grilo cantou e o Lula não respondeu a pergunta ali da repórter do Valor Econômico, que inclusive foi vaiado pela militância petista que estava nesse momento aí no lançamento de um programa também, programa que está utilizando imóveis abandonados da União para moradia, para liberar isso para moradia. Vamos lá, dando sequência aí na nossa programação de notícias. Essa manifestação também que repercutiu de forma internacional, né, Odair? Pois é, a manifestação de domingo foi destaque na imprensa internacional. A gente está mostrando para vocês ali algumas referências internacionais que repercutiram essa situação ontem, segunda-feira. Por exemplo, o Daily Wire dos Estados Unidos, com a manchete: centenas de milhares de brasileiros inundam São Paulo para apoiar Bolsonaro. O The Korea Times, lá da Coreia: Bolsonaro do Brasil reúne apoiadores em demonstração de força em meio à investigação de golpe. O The Times of Israel, lá de Israel, em refutação a Lula, o ex-líder do Brasil, Bolsonaro, agita a bandeira de Israel em manifestação. A BBC de Londres: Jair Bolsonaro, ex-presidente, nega acusações de golpe. Interessante esse do France 24 aqui da França. Milhares de brasileiros saem às ruas para denunciar investigação golpista contra ex-presidente Bolsonaro, chamando a investigação de investigação golpista. Enfim, né? Várias manchetes pelo mundo aí, tem outras manchetes também, mas peguei aqui algumas só para repercutir com vocês que realmente a manifestação do domingo não ficou restrita aqui ao cercado brasileiro, ao cercadinho brasileiro, foi mundo afora. Enquanto isso, Paulo Pimenta sentadinho no sofá assistindo futebol. Exatamente. Santos e São Bernardo, Botafogo e Portuguesa, qual será que era o jogo? Sei não. E olha só, agricultores enchem Bruxelas de tratores em protesto. Os agricultores atearam fogo a pilhas de pneus em Bruxelas na segunda-feira, ontem, em protesto para exigir ação da União Europeia em questões que vão desde preços baratos em supermercados até acordos de livre comércio. A manifestação aconteceu enquanto os ministros da Agricultura do bloco se reuniam para discutir a crise no setor. A polícia de choque disparou canhões de água para apagar as chamas. Mais de 100 tratores foram estacionados próximo à sede das instituições da União Europeia, bloqueando partes de Bruxelas a curta distância da área isolada onde os ministros estavam se reunindo. Agricultores de toda a Europa vêm protestando há semanas para exigir ação dos legisladores em relação a uma série de pressões que, segundo eles, o setor está sofrendo. De preços baratos nos supermercados, a importações de baixo custo que prejudicam os produtores locais e regras ambientais rigorosas demais da União Europeia. As queixas locais variam. Morgan Ode, que é a coordenadora geral da Organização Agrícola Via Campesina, disse que para a maioria dos agricultores trata-se de renda. Ode, que é uma agricultora da Bretanha, na França, pediu à União Europeia que estabeleça preços mínimos de apoio e saia dos acordos de livre comércio que permitam a importação de produtos estrangeiros mais baratos.
Pois é, essas manifestações aí que acontecem em toda a Europa estão repercutindo e não fossem, aí que eu falo, não fossem as plataformas digitais, a gente ficaria sem saber o que está acontecendo por lá, porque poucos veículos de comunicação estão, né, a maioria estão alinhados aí essa agenda da União Europeia contra o agronegócio e repercutem muito pouco o que acontece por lá. Então, esse, por exemplo, o Sérgio Tavares, que foi o repórter independente, ele não está ligado a nenhum veículo de comunicação grande lá em Portugal, mas o Sérgio Tavares foi um que viajou vários países aí divulgando no seu canal no YouTube, nas suas redes sociais, o que estava acontecendo. Então é disso que eu falo, é isso que muitas vezes essas pessoas influentes aí que querem fazer o controle das plataformas digitais, é muito mais disso que eles têm medo, de informações verdadeiras que circulam nas redes sociais e que desmontam narrativas, que apontam problemas que estão acontecendo, como essa situação dos agricultores revoltados em toda a Europa contra esse cerco, né, que está sendo feito aí contra o agronegócio por essa agenda global. E para fechar o nosso bloco, justamente essa notícia: Moraes volta a defender regulamentação das redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voltou a defender ontem, segunda-feira, a regulamentação das redes sociais. O ministro participou da aula de recepção aos calouros da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Aquilo que eu falo, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vivem palestrando, adoram dar uma palestra. E aí, logicamente, a mídia que os apoia também adora, né, pegar, missar frases deles lá nessas palestras e colocar, usar isso como notícia. Tá aí, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo palestrinha e falando da defesa da regulamentação das redes sociais. Na palestra, Alexandre de Moraes afirmou que milícias, daí vem as narrativas, né? Milícias digitais atuam para desacreditar o judiciário e as eleições. Milícias digitais, o termo que já é utilizado aí há algum tempo já. Nas palavras de Alexandre de Moraes, não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso e que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio. Mais um termo da narrativa, né? Mais um termo do sistema, discurso de ódio, milícias digitais. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual, afirmou Moraes. Deixa a opinião, não vou comentar isso aqui, deixo vocês aí fazerem seus comentários a respeito dessas afirmações do Alexandre de Moraes. E assim nós encerramos nosso primeiro bloco de informação para você nesta manhã de terça-feira.